tribunal já estava tenso. Os jornalistas rabiscavam, os advogados sussurravam e o público prendia a respiração à espera da próxima testemunha. Depois, as pesadas portas do fundo abriram-se. Will Smith entrou sozinho, sem comitiva, sem equipa jurídica, sem anúncios prévios. Um silêncio tenso invadiu a sala. Murmúrios surgiram, olhares cruzaram-se. Até o juiz, habituado a reviravoltas, parecia desestabilizado. Didi, até então indiferente na mesa da defesa, endireitou-se com o rosto crispado. Will avançou para o banco das testemunhas, pálido mas determinado. Já não tinha o brilho do Fresh, nem a postura de uma estrela de Hollywood. O seu olhar era sombrio, quase assombrado. Sentou-se, ajustou o microfone e declarou em voz clara: "Não estou aqui porque fui convocado. Pedi para falar." Nesse instante, todos entenderam que o que Will estava prestes a dizer faria tremer as paredes daquela sala e muito mais além. Will começou com a voz pausada, mas carregada de insinuações. "Durante anos guardei isto dentro de mim. Sorri em passadeiras vermelhas, ganhei Oscars, interpretei heróis no ecrã, mas nada pode apagar o que vivi e quem é o responsável." Ele virou-se ligeiramente para Didi, sem cruzar o seu olhar. Contou como tudo começou. Um convite inofensivo para uma festa de aniversário de Didi, transmitido por um contacto de confiança. Uma noite de celebração, disseram-lhe. Música, networking, nada de extraordinário para uma estrela como ele. Mas assim que chegou a uma mansão isolada nas colinas, a atmosfera deixou-o desconfortável. Carros pretos bloqueavam a entrada, seguranças por todo o lado. Levaram-me o telemóvel assim que entrei, sob o pretexto de proteger a privacidade dos convidados. Mas parecia outra coisa, como se quisessem ter a certeza de que nada sairia. Lá dentro, o ambiente era estranho, as luzes eram tênues, a música baixa, quase hipnótica. Espelhos cobriam as paredes, dando a impressão de ser constantemente observado. Will cruzou-se com rostos familiares, atores, músicos, mas algo estava errado. Tudo parecia calculado, disse ele. Depois Didi aproximou-se. Ele disse-me: "Agora és da família." Mas o seu sorriso não era de calor. Era como se ele me possuísse. Will contou que seguiu Didi para uma sala privada, pensando em discutir negócios ou projetos. O que descobriu gelou-o até aos ossos. Homens, mulheres, alguns muito jovens. Eles participavam em coisas que nem consigo descrever aqui. A sua voz tremeu. Ele ria como se fosse um espetáculo, como se fosse normal. Ele confessou: "Eu não sabia como sair. Estava paralisado, e esse era o objetivo. Uma vez que estás lá, estás preso. Ele não te deixava simplesmente sair." Alguns dias depois, recebi uma chamada anônima perturbadora. "Espero que tenhas gostado, Fresh Prince", disse uma voz antes de desligar. Depois, chegou um envelope sem remetente. Lá dentro, uma flash. "Hesitei em ver", disse Will, "mas acabei por fazê-lo." No vídeo, ele via-se sentado num sofá, visivelmente fora de si, a rir de coisas de que não se lembrava. Atrás da câmara, ouvia a voz de Didi a rir. Will baixou os olhos. Percebi que não tinha sido convidado para uma festa. Tinha sido iniciado em algo muito mais sombrio. Will descreveu um sistema de controle implacável. Depois de recusar outros convites, as consequências chegaram rapidamente. Papéis em filmes para os quais estava em negociação desapareceram. Contactos de longa data deixaram de me ligar. Rumores online sobre a minha vida privada, a minha saúde mental, a minha fidelidade. Tudo isso era demasiado preciso para ser uma coincidência. Ele deu um exemplo específico. Em 2013, uma campanha internacional com uma grande marca de luxo. Já tinha feito as primeiras fotos, tudo estava pronto. Depois, de um dia para o outro, eles dispensaram-me sem explicação. 2 semanas depois, um novo convite de Didi. Quando disse não, os rumores recomeçaram. Will chamou a isso uma guerra psicológica. Tu sentes-te louco, paranoico, mas acabas por ver os padrões, as punições. Tu percebes que estás preso numa caixa da qual não podes sair. Ele afirmou que Didi não controlava apenas indivíduos, mas toda uma rede. Vi pessoas poderosas, atores, produtores, até políticos, a comportarem-se como se lhe devessem tudo.
Numa gala em 2016, vi um dirigente de uma plataforma de streaming entregar-lhe uma flash sussurrando: "Só tu tens a versão final." Não vi o que lá havia, mas entendi. Didi não se contentava em fazer networking. Ele controlava o acesso. O juiz olhou fixamente para Will e lhe perguntou: "Por que falar agora, depois de 20 anos de silêncio?" Will explicou: "Ouvi falar das cassetes de áudio reproduzidas em privado no tribunal. Alguém em quem confiava ligou-me e disse: 'Will, estás numa dessas cassetes. Eles reproduziram ontem.' Ele descreveu ter ouvido o áudio numa sala fechada, sem imprensa nem júri. Ele ouvia a minha voz a rir. Mas não era eu. Parecia sob efeitos de substâncias. Ao fundo, ouvia-se vozes e aplausos. E Didi, claro como o dia. Não foi apenas humilhante", disse Will com a voz embargada. "Senti que isso roubou-me algo dentro de mim. Nunca tinha consentido em ser filmado naquelas circunstâncias. Mas Didi tinha guardado tudo. Talvez para usar, talvez apenas pelo poder. Nesse momento, passei noites a repassar as minhas memórias. A festa, o vídeo, as chamadas anônimas. Tudo fazia parte de um sistema. Eu era uma vítima e nem sequer tinha percebido." Ele acrescentou: "O que me levou a falar foi a ideia de que os meus filhos, os meus netos, leriam estas histórias um dia. Não podia deixar o meu silêncio tornar-se o meu legado. Contactei a acusação. Disse-lhes: 'Estou pronto. Façam-me todas as perguntas.'" Para a sua última palavra, o juiz autorizou Will a dirigir-se diretamente a Didi. Ele levantou-se, aproximou-se alguns passos e fixou-o nos olhos e disse: "Construíste um império sobre a manipulação. Chamavas-lhe sucesso, cultura, amor. Mas era medo. Vi o que fizeste a essas raparigas, a mim, a tantos outros. Quebravas as pessoas por prazer." Ele tirou uma foto de 2004. "Antes de tudo isso, era o homem que eu era. Não o vejo há anos. Depois, no tribunal. Esta não é apenas a minha história, ou a de Cassie. É um sistema que abafa a verdade. Se não o desmantelarmos, ele continuará." Ele concluiu, olhando para Didi: "Tu dizias que ninguém festeja como tu. Bem, ninguém mente como tu também." Will deixou o tribunal de cabeça erguida, mas marcado por 20 anos de trauma. Didi permaneceu imóvel, pálido, com as mãos a tremer. Pela primeira vez, ele não tinha mais o controle. À saída do tribunal, o vento parecia mais pesado que o normal. Nenhuma palavra foi trocada, mas nos olhos dos jornalistas, dos membros, do público e até dos seguranças, uma coisa estava clara: nada seria como antes. O testemunho de Will Smith não foi apenas um choque mediático. Foi uma fratura num edifício construído sobre o medo e a lealdade comprada. Durante anos, os rumores circularam. Os murmúrios eram trocados nos bastidores das noites douradas da indústria. Mas ninguém ousava falar em voz alta, até aquele dia. O testemunho de Will Smith teve o efeito de um sismo. Hollywood está em pânico. Depois daquele dia, outras vítimas começaram a falar, e rumores sugerem outras cassetes, outros nomes. Uma pergunta paira no ar: quem será o próximo a quebrar este muro de silêncio? Naquele dia, Will não falou apenas por ele. Deu voz a todos os que foram silenciados. Espero que tenha gostado do vídeo. Demonstre clicando no gostei e subscreva para não perder os próximos vídeos sobre o caso de Didi.